Dia, horário de almoço no Brasil. Quero dizer que é muito bom estar com vocês, uma honra novamente. E eu quero dar os parabéns também, né? Porque a gente já está chegando no final do semestre. Temos um mês de junho, que é um mês para as férias, e a gente ainda tem que vencer relatórios, festa junina, avaliações, né? Então, eu quero que essa live encha você de energia para que você possa passar por todos esses compromissos de uma forma bem leve, bem alegre, né? Com bastante entusiasmo. Boa tarde, hora boa. PT, então você tá aqui em Portugal, boa tarde, né? 4 horas aqui. Então, eu passo sempre, né? Pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, eu sempre tenho que parar o planejamento para que a gente possa conversar com todos os alunos, para conversar sobre as palavras, o poder das palavras. No dia a dia, quando a gente escuta um aluno ou outro chamando por um nome, né, que ofende, às vezes seu burro, seu chato, a gente chama no individual e a gente fala, olha, você tá falando com respeito, não é dessa forma que a gente age, né? A gente relembra as regras, mas chega um momento que a sala começa sempre, né? Você vê que os alunos estão se ofendendo. Então, eu queria saber se você passa por isso, se você já vivenciou isso. E eu vou trazer também uma dinâmica para que você faça com os seus alunos. Dependendo do número de alunos, você vai ter que dividir esta aula em 2 aulas, né? Mas se você tiver um grupo menor, de 15 alunos, você consegue fazer nos 50 minutos. Então, quero lembrar que você é o mestre, você é o mentor, você é o líder da sala de aula. Então, sempre que você for começar a sua aula, você dá aquele bom dia, boa tarde bem animado. Você diz para os seus alunos que você está muito feliz de estar com eles, que você preparou essa aula com muito carinho, né? E aí você vai conversar com os seus alunos sobre as palavras, né? O poder das palavras. E essa aula você pode fazer com com alunos de qualquer faixa etária. O que vai mudar vai ser o seu vocabulário. Você vai ter que adaptar o seu vocabulário para uma turminha menor. Mas você pode fazer essa aula aqui, você pode aplicar com qualquer turma, qualquer faixa etária. Eu coloquei um vocabulário aqui como se eu estivesse trabalhando com um Fundo 2, 8º, 9º ano, ensino médio. Mas eu vou dar alguns exemplos para você também poder falar com os alunos da educação infantil, com eles 5 anos, 1º, 2º ano. Então, a ideia aqui, né, é que a gente chegue na sala e a gente peça para os alunos sentarem em círculos já. Pode ser na cadeira ou pode ser no chão. Ou você pode levar eles até o pátio e sentar todos no chão. Se você tem uma sala muito numerosa, de 40 alunos, até todo mundo movimentar as carteiras, né, os conjuntos, demora um tempo. Então, como que você faz para ganhar tempo? Na aula anterior, você já avisa que na próxima semana a aula será em círculo, para que a hora que você chegue na sala de aula eles já estejam posicionados, certo? Então, tem 3 opções. Movimentar a sala com você, pedir para eles irem já para o pátio e sentar em círculo, ou eles já se prepararem, já se organizarem e já ficarem à sua espera sentados em círculo. É muito importante, porque quando a gente coloca em círculo e você também está sentado junto com os alunos na mesma altura, a gente cria um clima de igualdade, de colaboração na sala de aula, que é isso que a gente quer neste momento, né? A gente não quer o professor em pé para falar sobre isso, a gente quer o professor e todos os alunos iguais ali. Então, você vai conversar com os alunos sobre o poder das palavras, né? Que elas podem construir ou destruir. Que elas são ferramentas muito importantes. A gente pode transmitir amor, a gente pode encorajar, a gente pode compreender o outro através das nossas palavras. A gente pode oferecer conforto, a gente pode ajudar alguém a passar por um momento difícil, a gente pode estimular a confiança por meio das nossas palavras. E despertar o que é melhor no outro por meio das palavras. Este é um caminho, mas também existe o outro caminho, que quando a gente usa as nossas palavras de uma forma maliciosa e irresponsável, a gente pode causar danos profundos no outro. A gente pode ferir, humilhar, a gente pode deixar cicatrizes emocionais no outro, né? E que por muito tempo a gente não sabe o quanto que a gente está afetando o outro. Eu posso dizer algo para você que para mim é da boca para fora, mas isso pode magoar o outro profundamente. Então, se eu estivesse fazendo essa mesma introdução com alunos da educação infantil, como que eu poderia usar esse vocabulário?
que as palavras podem encorajar, pode deixar o outro feliz, pode deixar o outro animado, e por outro lado também pode deixar triste, magoado, né, com raiva. Então a gente vai sempre adequar o nosso vocabulário de acordo com a faixa etária dos nossos alunos. E você também pode usar até um exemplo, que nós somos, por exemplo, como uma folha de papel. Dependendo das palavras que a gente escuta, a gente continua a seguir a vida. Só que essas palavras deixam marcas em nós e a gente não vê as marcas no outro, né? Então esse é um exemplo de como as palavras impactam a gente, né? E aqui na nossa sala de aula, aí você traz para a sala de aula, nós estamos usando mais palavras para encorajar, mais palavras de amor, de amizade, de respeito, ou mais palavras para destruir, para humilhar, para chatear? Então a gente faz essa pergunta reflexiva. Se você está fazendo essa aula com seus alunos, então é porque eles estão usando mais palavras, né, que destroem a autoestima ali do outro. E aí você pode usar os exemplos. Quando a gente chama que acontece na sua sala de aula, quando a gente chama o outro de chato, quando a gente chama o outro de burro, quando a gente fala que eu queria que ele não estivesse aqui, que ele fosse para outra escola, que ele não vai brincar comigo. O que será que eu tô causando no outro? São as palavras de amor ou as palavras de baixa autoestima? E às vezes os alunos querem dar exemplo, a gente escuta, é verdade, a gente vai sempre ouvindo. E se eles quiserem apontar muito um aluno, tipo, ai, a Adriana toda hora fala isso. Você fala, tudo bem, vamos voltar aqui para os nossos exemplos. Não fique expondo a pessoa que está, né, ali em evidência, né, aquele aluno que é sempre ele que fala. Então, o que eu quero fazer com vocês hoje é uma reflexão, né, sobre as palavras que a gente escuta, né, quanto a gente inspira, quanto a gente pode motivar o outro. E inclua a sua própria história, professor, algo na sua vida, um momento em que você escutou palavras que te encorajaram ou palavras que te desencorajaram. Por exemplo, eu, Adriana, quando eu era adolescente, as minhas tias sempre falavam que eu era muito desastrada. Você é muito desastrada, você faz as coisas muito rápido e tudo mais. Então, quando alguém pedia pra mim, vai lá pegar, tipo, uma louça, mexer, alguma coisa na panela, eu falava, eu não, porque eu sou desastrada, eu vou derrubar. Olha o que acontece. O que a gente escuta impacta na nossa autoestima, porque a gente constrói a nossa autoestima, principalmente nessa fase da educação infantil e adolescência, a partir do que a gente escuta do outro, né? Então, nós ainda não temos essa autonomia que nós temos hoje na fase adulta de fazer esse senso crítico. Não, ele não tem razão, eu não sou assim. Então, na educação infantil, principalmente adolescente, né? Porque adolescente, a autoestima, a gente está sempre buscando, se comparando com nas redes sociais e tudo mais. Então, tudo que a gente escuta causa impacto em nós. Então, você pode usar, né, o seu exemplo, uma história sua de palavras que te desencorajaram. E quando eu era adolescente, muitas coisas que eu poderia fazer para ajudar, coisas delicadas, né, pintar, eu falava, não, porque eu sou desastrada. Depois eu vi que eu não sou desastrada, eu sou cuidadosa, eu consigo ser cuidadosa. Mas esse é um pequeno exemplo. Use um exemplo na sua vida em que as palavras te encorajaram e te desencorajaram. Agora eu vou dar um exemplo meu, né, encorajando. Quando eu comecei a fazer palestras, eu não sabia se eu ia conseguir falar em público, a gente fica nervosa. Quando eu fui fazer uma reunião de pais na minha escola, que tinha uns 100 e tantos pais, e eu combinei com a minha equipe, eu treinei, eu falei, eu sei o que eu vou falar, e vocês vão fazendo assim lá no fundo, sabe, quando tá todo mundo sentado, a minha equipe ficou em pé, se eu tô indo bem, né? Ou seja, eles não estão usando as palavras, mas eles estão usando gestos para me encorajar. E eles falaram, você foi muito bem. Quando eu fui convidada para fazer uma palestra, fui fazer uma palestra e tentei dar o meu melhor. Depois da palestra, as pessoas falaram, ai, que legal, você soube explicar muito bem, adorei que você falou de uma forma prática. Então, isso me encorajou a continuar. Olha os exemplos, né, que podem desmotivar ou nos encorajar. Então, use, professor, as suas histórias pessoais, né? Eu vi que a Diana entrou aqui. A Diana era uma mãe, né, que estudava na escola, e muitas vezes a gente teve trocas, e muitas vezes ela me deu feedback da minha atuação, do que ela gosta, do que eu faço. E, Diana, foi muito importante, porque foram as palavras que você me disse que também me ajudaram a construir como pessoa. Agradeço muito. Então, você utiliza os seus exemplos pessoais, né? Então, você fez uma breve explicação do que são as palavras, o impacto que tem, colocou as suas histórias pessoais, e agora nós vamos fazer o círculo da empatia.
Então você vai, né? Você já tá com os alunos todos sentados em círculos ali, todos sentados em círculo. Você vai entregar um papel e um lápis para cada um. E você vai pedir para que eles escrevam nesse papel um sentimento, né? Um sentimento do que eles sentiram quando eles ouviram uma palavra pejorativa, uma palavra que deixaram eles tristes. Então eles vão escrever lá só o sentimento, porque esse aqui é um exercício da empatia. Então eles vão escrever lá triste, magoado, humilhado, desrespeitado, excluído. São exemplos que você pode dar e eles vão escrever apenas esse sentimento. Aí eles vão escrever, dobrar o papel e colocar lá no centro do círculo, né? Vai deixar lá o centro. Depois que todo mundo colocar o seu papel, você vai lá e você vai pedir para você dar uma mexida assim nos papéis e aí você vai pedir para cada aluno tirar um papel. Ele vai ler esse sentimento, por exemplo, assim, eu li triste. E ele vai contar uma história dele de quando ele se sentiu triste na escola. Quando ele ouviu algo ali na escola que deixou ele triste. Então, ele deixou excluído. Quando que ele se sentiu excluído ali na escola? Porque, veja bem, quando o aluno está contando um sentimento dele para os outros, eles entram em sintonia com o aluno. E aí todos vão contando um momento em que sentiu aquele sentimento. E depois, né, por isso que eu digo que talvez essa aula você tenha que dividir em duas. Quer dizer, você tem 30 alunos, todos vão contar uma história, vão extrapolar o seu tempo. Mas você pode dividir, né, em duas, mas é importante que todos os alunos contem o seu momento. E aí, professor, você vai fazer essa reflexão final, né, com os alunos. Agora que nós ouvimos tudo isso, nós, enquanto amigos aqui na sala de aula, o que a gente deseja causar no outro? A gente deseja causar esse sentimento de humilhação, de xingamento, de tristeza, de exclusão, ou a gente deseja despertar o melhor no outro? Pode ter certeza que os alunos vão pensar o melhor no outro. Já aconteceu de um aluno contar uma história e aquele aluno que causou aquela situação, né? Uma aluna mesmo que ela ouviu o que ela tinha causado, ninguém disse que era ela, mas a carapuça serviu, ela começou a chorar na sala e ela disse, desculpa por eu ter feito isso. Então é um momento que a gente também reestabelece amizades, porque às vezes, principalmente as adolescentes, né, elas brigam, não quero mais falar com você, então com aquela amizade, o grupinho trincado. Então é um momento também, o que a gente está ensinando, além da empatia, a reestabelecer as amizades, como a gente gostaria de ser tratado, como a gente pode resolver isso de uma forma ganha-ganha. Então, tem que estar preparado para esses momentos para acolher. Então, você faz essa finalização, né, com os alunos, que a partir de hoje, a gente vai usar mais palavras de encorajamento. E aí, agora, vocês vão fazer uma lista das palavras de encorajamento. Que palavras que a gente pode usar aqui na nossa sala de aula para encorajar? Se você está com dificuldade, eu posso te ajudar. Você pode pedir ajuda, se eu tô passando por um momento difícil, eu posso contar para os meus amigos que eu tô passando por um momento difícil, eu posso ouvir palavras de apoio que possam me ajudar. Às vezes a criança está passando por um momento de separação familiar, de um luto, né? Então, a gente tem sempre que, quando a gente entende o que o outro tá passando, a gente vai criando repertório, né? Pra gente poder conversar de uma forma melhor. E aí você vai fazer, professor, uma lista das palavras de como que a gente pode encorajar os nossos amigos na sala de aula. Pode ter certeza que vai chover sugestões dos seus alunos de como a gente pode encorajar o outro, porque eles pegam os exemplos que eles vivem ali na sala de aula e eles já vão dando as soluções, né, de uma forma muito rápida. Cria essa lista, você pode colocar na lousa, ou você pode digitar no computador, ou tirar uma foto depois, mas é importante que você imprima esta foto. Oi, Gabi, tudo bem? E aí você imprima, né, essa lista, ou você faça um cartaz com essas frases e coloque lá na lousa, na frente, bem na frente, para que sempre que vier aquele momento de querer excluir o amigo, de falar uma palavra, uma maldade, né, de querer rebaixar o colega, eu olhe na frase e eu lembre de como que eu tenho que agir. Então, além da gente lembrar do exercício, né, das regras da convivência. E queria só fazer um lembrete. O que são os pensamentos, né? Olha só, a gente está fazendo um exercício aqui do que eu falo para o outro. Mas tudo que eu falo sou eu mesma que escuto. Nosso corpo é feito de 70% de água. Então, tudo que eu falo pro outro vem para mim mesmo. São as minhas células que estão impactando.
E a gente tem que cuidar do pensamento dos nossos alunos, porque são dos pensamentos que surgem os sonhos. Então, quando a gente cuida dos pensamentos dos nossos alunos, a gente também está cuidando dessa autoestima, das atitudes do futuro. Então, o professor que é arquiteto do futuro, né, a gente está colocando agora essa sementinha, fazendo exercício da empatia, de como a gente quer que o outro seja lembrado, a gente está criando essa amizade construtiva, mas pensando no futuro, que ele seja um adulto com sonhos positivos, que ele saiba tratar os seus amigos, né, de uma forma bem agradável. Então, essa foi a aula de hoje, né? Oi, Léo, oi, João, tudo bem? Hoje nós conversamos um pouquinho sobre o círculo da empatia para fazer com os alunos quando eles estão se xingando, né? E isso que eu coloquei exemplos assim mais simples de chamar de burro, de chato, mas quando a gente trabalha com aluno do ensino médio, as palavras são mais pesadas, né? São mais pejorativas. E que a gente sempre lembre que, como professora, a gente tem essa consciência da gente ensinar o conteúdo, mas também da gente regar os nossos alunos com essa sementinha da empatia, do amor, né? Pra gente poder espalhar a bondade, porque, afinal de contas, nós somos os arquitetos do futuro. Nós estamos construindo a sociedade do amanhã. Certo? E vocês têm alguma dúvida? Oi, João! E eu espero encontrar vocês na próxima semana. Vou preparar mais uma live. Se vocês tiverem sugestões de tema, pode me mandar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver mais dúvidas, o meu curso está aberto, né, da comunidade Professor Arquiteto do Futuro. E lá eu ensino como trabalhar com outros temas, como também fazer planos de aula. E estou sempre à disposição também para que a gente possa trocar. Um grande abraço, bom finalzinho de dia e te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!